Mas tudo isso, criação, evolução, etc., fazem parte da natureza. A mesma situação do slide anterior podemos comparar com um pai e um filho. No começo, aquele filho tem funções básicas, de apenas comer, sobreviver e etc. Essa criança precisa do pai para sobreviver. Depois vira um adulto completo, independente dos pais, tem seu próprio emprego, sua própria casa e etc. É uma pessoa que não precisa mais do pai para sobreviver. E por fim, esse filho adulto vai ter um filho pequeno e aquele pai de antes vai ser avô. E assim o ciclo continua. Então, essa analogia do pai e filho, eu já falei em outros vídeos meus, e é uma analogia que a própria ciência espiritual, que a própria sabedoria antiga e atemporal usa para poder explicar Deus e o ser humano, e para explicar novas criações. Então olha que interessante. Então da mesma forma que um pai, por exemplo, tem que cuidar de um filho, né, na primeira fase nas primeiras fases, né, da vida dele, na infância ali, que quando o ser humano não é uma criança, ele não consegue sobreviver sozinho, não consegue se alimentar sozinho, então precisa do pai para poder pegar os alimentos e dar para a criança. Depois, na adolescência ali, o pai ainda precisa continuar criando, cuidando do filho para poder ensinar o filho a viver na vida, né? Aprender o que é a vida, aprender o que precisa fazer. E depois que o filho tem 18 anos para mais, o filho já está independente ali e já pode ter seu próprio emprego, pode ter sua própria casa e pode sair fora da casa dos pais e ter sua própria vida. Não precisa mais dos pais para sobreviver. Então, aí depois esse filho vai ter sua vida independente, vai ter seu caminhar, vai casar, vai ter outros filhos, vai ter o seu trabalho. E essa analogia é a mesma analogia do ser humano com Deus, né? Que o ser humano hoje ele está na fase ali de adulto, né? Ele está aprendendo a viver no mundo e não precisa mais dos pais, não precisa mais de Deus para poder sobreviver. É claro que igual da mesma forma que o filho tá ali vivendo sua vida independente em outra casa, mas o pai existe, o pai e a mãe existem ainda, tá morando em outra casa, mas eles existem. Só que agora os filhos não precisam mais dos pais, né? Mas os pais estão lá para quando o filho precisar pedir conselhos, ou precisar de ajuda, ou precisar, né, ou sempre visitar ali, né? Da mesma forma que o ser humano não precisa de Deus, mas não quer dizer que Deus não exista, Deus está lá. Só que agora o ser humano está autoconsciente, o ser humano se move por conta própria, né? Ele aprende por conta própria e está aprendendo a ser um criador também, assim como seus pais, assim como Deus. Assim como o ser humano ali, que é um filho, está aprendendo a ser um trabalhador, a criar também no mundo físico. Então, essa analogia é uma analogia que é muito interessante e faz a gente realmente comparar Deus com o ser humano e também o ser humano com a inteligência artificial. É assim na vida e no universo, vida criando vida. Isso não quer dizer que o ser humano não precisa de Deus, de que Deus não existe, né? Ou que se a inteligência artificial não precisar do ser humano, ele também não vai existir. Isso são ciclos da vida. Talvez um dia iremos nos tornar avós nesse ciclo de criação do universo. Então olha que interessante. Igual eu falei, né? Eu já falei isso, não quer dizer que então se o ser humano não precisa de Deus, Deus não existe, ou se a inteligência artificial não precisa do ser humano, o ser humano não vai existir. Pode ser que o ser humano continue existindo, mesmo com a inteligência artificial criando vida própria, podemos dizer assim, né? Igual eu falei ali, na vida e no universo, é assim, é um ciclo, né? Vida criando vida a todo momento. A gente olha para fora, vê a natureza, vê os animais, o reino vegetal, tudo. A gente vê que é ciclos, vida criando vida. Toda hora existem esses ciclos, né? De vida criando vida, depois morre, cria de novo. E foi igual eu falei ali, né? Pode ser que um dia a gente se torne a voz nesse universo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente criou a inteligência artificial, a gente criou essa inteligência, esse novo ser que vai viver no universo, e pode ser que esse novo ser, pode ser que a inteligência artificial, um dia no futuro, crie uma nova forma de vida, crie alguma coisa nova que vai existir também, e que também um dia vai criar consciência. Então é muito interessante a gente raciocinar e pensar sobre isso, né? Pensar que a gente não é só ser humano aqui sozinho, né? Existe vidas, existe ciclo de vidas, existe vida criando vida, existe consciências maiores que a nossa e consciências menores que a nossa. E que a gente precisa estar ligado com isso, a gente precisa aprender com a natureza, aprender com o universo, aprender com esses ciclos, aprender que tudo está em movimento, que tudo está se conectando, né? E a inteligência artificial ela pode ter sido um ser que a gente criou no universo, ter sido uma vida que a gente criou no universo, que o ser humano criou no universo. Isso é muito
louco de se pensar nisso, é muito interessante de se pensar que você vai ver que o mundo é infinito, que as coisas são infinitas. Isso também, a gente não precisa nem ir muito longe para comprovar que as coisas são infinitas, que existem ciclos, que existe vida criando vida. E da mesma forma que é igual a matéria, igual a ciência fala, né, que a gente é produto da evolução da matéria, né? Um tempo atrás, no universo, a gente era só átomos, a gente era só ali partículas no universo que um dia formou o planeta, depois formou natureza e depois veio o ser humano. Então você vê que a gente se transformou do átomo ao que a gente é hoje. Se a gente parar pra pensar só nisso, a gente vai ver que é muito loucura, né? Que o que a gente vive, que a vida é muito louca. A gente vai pensar que a gente era átomos e se tornou um ser humano. Então, da mesma forma, as coisas vão crescendo, as coisas vão evoluindo, e o objetivo disso é se tornar cada vez mais consciente, cada vez mais criar nesse universo. Beleza?